Muitas pessoas hoje em dia ainda não sabem como tomar boas decisões na hora de comprar as suas ações. Além disso, muitas acabam se jogando nesse mundo sem informação e acabam perdendo muito dinheiro com isso. Você tem interesse em dominar a compra de ações? Então hoje eu vou te listar o passo a passo que você deve necessariamente seguir para comprar suas ações desde o início. E esse será um guia completo, então se você é um iniciante ou até mesmo um investidor experiente, esse vídeo é para você. Eu sou Leonardo Almeida, especialista em investimentos certificado, e aqui na descrição, no primeiro link, eu vou te indicar um treinamento completo de como você pode comprar suas ações, o passo a passo. Ali você vai aprender na prática todo o processo e descobrir todos os segredos que você precisa saber para comprar ações de forma eficiente. Então clica no primeiro link da descrição para dar uma olhada. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que são ações. E para falar brevemente para você aqui, ações nada mais são do que pequenos pedaços de um negócio. Ou seja, quando uma empresa decide arrecadar capital, ela vai até bolsa de valores e abre seu capital social para outras pessoas acabarem comprando parte do seu negócio. Essas partes desse negócio são as chamadas ações. E as pessoas, como eu e você, que as compram, acabam tendo o título de acionistas. E assim, comprando uma ação e se tornando um acionista, você tem todos os direitos e deveres que um acionista daquela empresa tem. Como, por exemplo, o recebimento de dividendos, em alguns casos até mesmo a opção de voto nas assembleias da empresa para decidir o futuro do negócio. Existem dois tipos de ações, que são as ações ON e as ações PN. ON são as ações ordinárias e as ações ordinárias elas dão direito a voto nas assembleias da empresa. Elas servem para as pessoas e instituições que querem dar direito a voto para definir o futuro do negócio. E vale lembrar também que o administrador da empresa é aquele que possui 50% das ON mais uma ação ON, ou seja, que possui a maioria das ações ON daquela empresa. Já as ações PN são as ações preferenciais. E preferenciais porque dão preferência no recebimento de dividendos. Dividendos que são os pagamentos que a empresa faz para os seus acionistas, que é uma distribuição dos lucros do negócio. Outra curiosidade interessante é que o possuidor das ações PN, caso essa empresa fique pelo menos 3 anos consecutivos sem pagar dividendos, essa ação preferencial acaba tendo direito a voto, assim como uma ON. Bom, o segundo passo para você conseguir comprar suas ações, é claro, é criar uma conta em uma corretora de valores. E na semana passada eu já lancei um vídeo sobre esse assunto, então eu não vou me estender muito. Eu recomendo inclusive que você dê uma olhadinha no que eu falei, mas para resumir aqui para você, o que eu acredito é em ajudar você financeiramente. E para mim, na minha opinião, se você está iniciando, não vale a pena você abrir conta numa corretora em que você vai pagar taxas. Por isso, no vídeo que eu fiz na semana passada, eu listei algumas corretoras que têm taxa zero de corretagem. Essas corretoras são como a Rico, a Inter, a Nuinvest e a Clear, que são ótimas opções para você começar, pois dessa forma você não vai começar já dando dinheiro para as corretoras. Então certifique-se de achar uma corretora de valores confiável e com boas opções de custo, porque você vai precisar colocar o seu dinheiro lá para comprar suas ações. O terceiro passo, e importantíssimo, é você compreender demonstrações financeiras. Veja, as demonstrações financeiras ou indicadores financeiros servem para demonstrar a saúde financeira de um negócio. Essas são a base para a gente conseguir entender se vale a pena comprar aquele negócio ou não. E aqui eu vou citar alguns pontos de atenção para você. Primeiro, tem 3 indicadores que são os mais famosos que eu vou citar agora. E eu também vou te dar uma dica aqui para você ver como é que você pode analisar a saúde desse negócio. Bom, o primeiro indicador é o PL. O PL é o preço por lucro. É o preço que aquela ação que você está analisando está sendo cotada na bolsa de valores, dividido pelo lucro por cada ação que está sendo vendida na bolsa. Esse indicador basicamente te indica o quão barato ou quão caro aquela ação está dentro da bolsa de valores. E o resultado do PL te diz em quantos anos aquela empresa vai devolver o seu investimento, o valor pago pela ação, somente com base no lucro atual da empresa. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim, Léo?
Pois é, o PL ele pega o preço atual da cotação e pega também o lucro atual daquela empresa dividido por todas as ações que são emitidas, trazendo assim para ti o lucro que cada ação contém. E se, por exemplo, você comprar uma ação a R$10 e o lucro por ação for 1, você vai ter um PL de 10. Isso significa que demorará 10 anos para você ter de volta o valor pago naquela ação, somente com base no lucro que aquela ação traz. Porque você está pagando R$10, que é o preço atual, e o lucro daquela ação ao ano é 1. Então acho que já deu para entender que um PL muito alto quer dizer que a ação está mais cara. Da mesma forma que um PL mais baixo significa que essa ação está mais descontada. No livro O Investidor Inteligente, Warren Buffett fala que o PL ideal para a compra das suas ações é até um patamar de 15. Outra métrica muito interessante para você analisar é o ROI. ROI em inglês é Return on Equity, ou então um retorno sobre o patrimônio líquido. Esse basicamente é um índice de eficiência da empresa e nos dá em porcentagem qual é o retorno que aquela empresa consegue extrair do seu patrimônio líquido, sendo que o seu patrimônio líquido é todos os seus ativos da empresa subtraindo dos seus passivos, ou seja, é tudo que aquela empresa tem hoje. Um ROI alto é muito interessante, quer dizer que aquela empresa é mais eficiente, pois isso quer dizer que ela consegue extrair mais retorno e mais resultado do seu patrimônio. Mas é claro que o ROI ele pode variar de um setor para o outro, pois tem alguns setores que possuem o ROI mais baixo normalmente e outros mais altos. Por isso é importante uma análise de mercado, que eu vou falar um pouquinho mais adiante ainda nesse vídeo. Além disso, também é importante visualizar o Dividend Yield. O Dividend Yield é uma métrica que muitas pessoas costumam olhar, mas também é um indicador que você precisa ter um pouco mais de cuidado para verificar. O Dividend Yield é uma taxa que representa a porcentagem de dividendos que a empresa pagou com base no seu histórico de pagamentos. E a palavra histórico aqui é bem importante, porque isso quer dizer que ela fez pagamentos no passado, mas não necessariamente é uma previsão do que ela irá pagar no futuro. Além disso, na fórmula do Dividend Yield, ele pega todos os dividendos pagos e divide pelo preço. Ou seja, a gente também tem a variável preço afetando esse indicador. Por isso a minha dica também é você ficar esperto com esse indicador. Uma análise que eu costumo fazer ao estudar uma ação para compra é olhar os gráficos de crescimento do patrimônio líquido, como esse que eu vou colocar na tela agora. Esse gráfico que eu estou mostrando na tela para você agora é o desenvolvimento do patrimônio líquido do Banco do Brasil. E o que isso pode nos dizer basicamente é que o Banco do Brasil é um banco que hoje está crescendo e que ele está conseguindo manejar os seus ativos, os seus passivos de forma eficiente. Outro gráfico que eu costumo analisar o desenvolvimento também é claro, é do lucro líquido. O lucro líquido crescente é muito importante, que isso mostra que a empresa está conseguindo trazer cada vez mais resultados. O que é bom, porque se você comprar uma ação hoje, você espera que cada vez mais ela aumente o seu lucro, pois isso vai fazer com que ela pague mais dividendos e também talvez que ela aumente a cotação dela. Então você pode ver que tanto no gráfico do patrimônio líquido quanto no do lucro líquido, eu busco uma elevação nesses gráficos, pois assim fica fácil de visualizar que a empresa está indo bem ou, em alguns casos, que a empresa está decaindo ou estagnando. E isso já serve como embasamento também para eu tomar minhas decisões. Outro gráfico que é bem interessante, eu vou colocar na tela agora, é o da dívida líquida. Esse gráfico é da dívida líquida da Petrobras e você pode acompanhar ali pelo gráfico que a dívida líquida tem variado. No melhor dos mundos, a dívida líquida deve estar caindo, enquanto o lucro líquido deve estar subindo. Mas muitas vezes as empresas precisam se alavancar e tomar empréstimos para conseguir aprimorar os seus lucros. Então, nesse caso também é compreensível uma dívida, por exemplo, aumentando desde que o lucro líquido esteja aumentando. Mas o contrário não pode ser aceitável na hora de investir numa ação. Porque uma empresa que está com o lucro líquido caindo, patrimônio líquido caindo e a dívida líquida subindo é um ponto de atenção para você tomar cuidado, pois essa empresa pode estar passando por problemas financeiros. E aí, tá gostando do conteúdo? Tá te ajudando com alguma coisa? Se sim, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim eu vou saber que você gostou e eu vou acabar trazendo mais conteúdos como esse para o meu canal.
Bom, agora você aprendeu como verificar as demonstrações financeiras do negócio, mas isso não é o suficiente para você tomar a decisão de compra de uma ação. Mais do que isso, você precisa estar realizando pesquisas de mercado, ou seja, você precisa ter uma visão mais macro e se afastar para ver o todo aquele cenário que aquela empresa está inserida. Ou seja, isso quer dizer verificar a concorrência, verificar o setor que aquela empresa está atuando, entender como funciona o negócio da empresa, quais são os pontos fracos e os pontos fortes daquele negócio, entender se há sazonalidades dentro daquele setor, se, por exemplo, há momentos do ano em que o negócio é mais rentável, como, por exemplo, shoppings que costumam lucrar mais no final do ano com a questão dos presentes de final de ano. Então, acompanhar sites de notícias sérios que vão te trazer informações apuradas sem ser tendencioso, porque o maior problema das pessoas que investem é acabar sabendo de alguma informação, alguma fofoca sobre algum negócio e ir lá correndo e vender, ou então ir lá correndo e comprar aquela ação. Você não deve se basear somente em notícias para comprar suas ações ou vender suas ações. Isso é um atalho muito fácil para você acabar perdendo dinheiro. Eu quero lembrar você aqui que a gente busca investir para longo prazo. Então até mesmo um negócio que é excelente pode ter alguns momentos ruins. Porém, você só deve vender realmente um negócio no momento que aquele negócio deixar de ser um negócio excelente. Uma dica muito importante é você comparar sempre a empresa que você está analisando com outras do setor. Por exemplo, as empresas do setor bancário. Se você for analisar o Banco do Brasil, que nem eu fiz brevemente aqui, você também deve pegar o Banco Itaú, Bradesco, enfim, todos os outros bancos também e bater os indicadores uns com os outros. Assim você vai ter um benchmark dentro desse setor para medir se a empresa que você está analisando é mais ou menos eficiente que a média do mercado. Então você já deve estar percebendo que ser um investidor de excelência exige tempo e dedicação. E exige que você esteja atento ao mercado e saiba o seu funcionamento. Bom, por fim, agora que você já viu como fazer uma análise de uma ação, está na hora de você comprar suas ações de fato. E depois que você definiu a sua corretora, você vai fazer a transferência do dinheiro para ela e vai ter acesso ao Home Broker. O Home Broker é a plataforma em que as pessoas conseguem acessar para fazer a compra e venda dos seus ativos. E dentro do Home Broker você vai colocar o código da ação que você quer comprar. E você pode tanto comprar a ação em lotes de 100, como normalmente elas são vendidas, colocando o seu código e a quantidade depois. Ou caso você queira comprar uma quantidade menor, não tem problema. Você pode comprar em frações. Basta colocar o código da ação que você quer comprar e colocar um F depois, de fracionário. Assim você vai poder colocar quantidades intermediárias de 1 a 99 no número de ações que você quer comprar. Então você pode escolher o tipo de ordem que você vai dar para a corretora para fazer a compra dos ativos na B3. Você pode utilizar a ordem de compra a mercado e nesse caso você vai enviar uma ordem pelo preço da ação que ela está sendo cotada no mercado e ela deve logo ser executada. Existe a ordem de compra limitada, na qual você define um preço limite que você quer comprar aquela ação. Ou seja, se você não quer pagar muito caro, você define até quanto você está disposto a pagar naquele ativo e a ordem vai ser executada até o limite daquele preço que você definiu. É importante ressaltar que depois que você compra uma ação, ela está vinculada ao seu CPF e ela está somente custodiada dentro da corretora. Ou seja, ela está fazendo a guarda dos seus ativos. E caso, por exemplo, a corretora acabe quebrando, não há problema nenhum. Porque como as ações estão vinculadas ao seu CPF, basta você fazer a troca da corretora e passar a guarda dos seus ativos para outra corretora. Fica comigo que eu ainda quero te passar mais algumas dicas aqui. Quando você for compor a sua carteira de ações, é importante você lembrar de nunca estar comprando muitas ações de só um setor. Por exemplo, se você vai comprar 5 ações para sua carteira, o ideal é que você não compre as 5 ações de bancos. Porque caso o setor bancário tenha algum problema, em que todos os bancos sofram de alguma forma, a sua carteira no todo vai sofrer muito. Por isso você deve praticar a diversificação. Ou seja, você deve comprar ações de setores diferentes que estão expostas a riscos diferentes. Fazendo isso, essa diversificação de setores, você vai diminuir o seu risco específico, que é o risco que um determinado setor tem. E segundo estudos, você deve ter pelo menos 10 ações de setores diferentes na sua carteira para diminuir ao máximo o risco dela.
A partir de 10 ações já não faz mais sentido você diversificar, porque você vai acabar diluindo muito o lucro que você vai ter. E a partir desse momento você só vai estar lidando com o que nós chamamos de risco sistemático, que é um risco do sistema inteiro que afeta todos os setores e todas as ações, como por exemplo é o caso da Covid-19. E o Covid-19 foi um exemplo perfeito do que é um risco do sistema, e isso a diversificação não te protege. Porém, com certeza ela deve ser utilizada para que você consiga diminuir o risco específico dos setores. Também quero deixar para você a mensagem de que para investir em ações é preciso paciência. Lembre-se sempre que a gente está investindo buscando grandes lucros, grandes resultados, realmente mudar de vida, construir patrimônio, e isso tudo exige muito tempo. Não pense que você vai comprar uma ação na bolsa hoje e no mês que vem você vai vender por 10 vezes o que você pagou. Não caia na armadilha de ficar comprando e vendendo as ações toda hora e olhar para a bolsa de valores como se ela fosse um cassino, porque não é. A bolsa é capaz sim de construir riqueza e aumentar o seu patrimônio, porém você deve saber utilizar ela da forma correta. E no final das contas, meus amigos, quem vai definir o seu sucesso é somente você. Mas você pode ter certeza que você pode contar comigo para te ajudar. E eu quero reforçar com você que você clique no primeiro link da descrição, porque esse treinamento vai te mostrar o passo a passo de como comprar ações e vai te mostrar com detalhes cada um dos aspectos que vai fazer você ser bem sucedido na compra das suas ações. Então clica no link da descrição se você tem interesse em saber como comprar ações.